A partir daquele primeiro conhecimento básico, né, o reconhecimento do nosso trabalho, do que a gente tem que fazer, a gente vai para a etapa de pesquisa. E essa etapa de pesquisa a gente tem 4 itens aí, que é o listar as espécies, pesquisar referenciais no AVA e também na internet, se precisar, reconhecimento e análise das características vegetais e verificar no Pinterest, né, que é o repositório do professor, que tem lá as formas de representação. E também no esquema, né? Esqueci de colocar aqui, mas tem um esquema. Então, para a gente listar a espécie, como que a gente vai fazer para listar as espécies? Vamos lá abrir o arquivo PDF do anteprojeto 1 ou anteprojeto 2, conforme vocês estão trabalhando. É o seguinte, a gente abre o arquivo anteprojeto 1 ou anteprojeto 2 e vamos verificar o nosso recorte, né? Olha só, no anteprojeto 1 aqui, o recorte passa por aqui e eu tenho as várias espécies. A linha passa mais ou menos aqui. Vocês vão dar uma olhada lá no arquivo, né, de vocês certinho. Vão verificar as espécies. 13, 29, 30, 26, 11, 17. Vocês vão pegar todos esses números, estão aqui e aqui em cima também, do lado. Vamos listar todos esses números até o final, até aqui. Verificou todos eles, vão fazer uma lista. Eu vou iniciar o arquivo e eu quero que vocês todos que estão trabalhando revisem esses 2 arquivos. Então vai ser uma tabela. Eu vou compartilhar e vou mandar aqui pelo WhatsApp para vocês. Essa orientação do trabalho é para que vocês trabalhem juntos, literalmente juntos, ajudando um ao outro. Eu pego toda essa lista aqui, verifico na tabela, eu vou replicar essa tabela na página seguinte. Olha só essa tabela gigante, nome popular, nome científico, tipo vegetal, altura total, diâmetro. Então é melhor que vocês peguem daqui e vamos reproduzir esta tabela com todos esses dados e compartilhar no Drive. A mesma coisa aqui no anteprojeto 2. Eu vou verificar a partir desse recorte aqui, recortei aqui, quais são as espécies. Olha só, 14, 15, 16, 17, 18, aí vem 19, 20, 21, todos eles estão aqui, aqui embaixo também, até aqui no final. Então eu venho aqui, aqui eu tenho nome popular e nome científico. Na outra prancha eu tenho nome popular, nome científico, tipologia, altura, todos aqueles dados. Então a gente vai copiar somente as espécies que estão na área e fazer essa tabela. Tá? Eu conto com todos vocês, eu vou iniciar essa tabela e eu quero que vocês revisem essa tabela. Tá? Agora a gente listou todas as espécies que a gente vai utilizar naquele recorte do nosso projeto. E o que, que a gente faz? A partir daqueles nomes, a gente vai buscar no material do AVA. Lá no AVA, o professor Gutenberg disponibilizou um arquivo em PDF com esses dados. Então a gente vai procurar lá. Então aqui no AVA, a gente desce no item ADP05. Lá no finalzinho a gente tem árvores e arbustos do Lorenzi. Né? Cliquei, posso abrir aqui ou baixar. E aí eu venho procurando. O que a gente precisa é do jacarandá. É interessante que vocês leiam nomes populares, né? Ou se vocês pegarem nome científico, vai pelo nome científico. E aí vocês vão procurando. Como eu fiz essa pesquisa antes, eu sei que ele está na página 15, tá? Jacarandá de Minas, tá aqui, ó. Já achei e eu tenho que me atentar para alguns dados. Então vamos lá. Altura de 5 a 10 metros, com tronco. Essas características eu preciso saber, eu preciso anotar. E aí a gente vai fazer uma média, né? Não vai usar o maior nem o menor. A gente vai usar um intervalo médio aí. E aqui o importante é a característica da árvore, da folhagem, né? De como que é essa estrutura da árvore. E a partir dessa imagem eu posso desenhar. Ou, conhecendo, já sei qual é, eu vou pesquisar na internet outras imagens, mas eu não posso perder como referência essa árvore aqui. Porque às vezes a gente pesquisa e dá um nome e é outra árvore. Então vocês têm que saber exatamente as características dessa daqui para você não confundir com outra e não fazer um desenho errado. Então olhem
aqui toda essa parte das características morfológicas, os nomes populares aqui, para vocês conferir a tabela, porque a tabela pode estar errada. Então eu sei que é essa daqui. E a outra a gente vem nos outros arquivos que tem aqui embaixo, ADP05. A gente tem aqui vários arquivos de herbáceas, forrações e pisos vegetais, também do Lorentz. Clicar nesse primeiro aqui. E aí, da mesma forma, se eu sei o nome científico é por aqui, se eu não sei, é o nome popular dos dois lados e eu vou procurando. Como eu fiz a pesquisa antes, ele está aqui, clorofito. Então, vou observar as características desse clorofito. Analisei tudo isso, sei o que eu tenho que desenhar. Eu tenho só que pegar as características aqui desse maciço, não é uma representação individual. Sim, eu tenho que fazer o meu desenho. A gente tem duas representações, uma preto e branco e a segunda colorida. Mas como que é esse desenho? Qual é a característica? Eu vou desenhar como isso? A gente sabe que é planta, vista de cima, e uma elevação, que é como se fosse uma vista frontal. E a gente vai ver agora as características deste desenho, dessas duas formas de representação. Voltando para o AVA, a gente vai ter uma ideia de como é este desenho. Vamos descer até o último item e a gente tem aqui, depois das orientações de desenvolvimento do trabalho, a gente tem também as orientações de desenvolvimento do trabalho, que são os esquemas que o professor Gutenberg passou em aula. Clicando nesses esquemas, a gente abre o arquivo PDF e a gente vai ver como que é esta representação. Aqui a gente tem uma representação muito boa, em preto e branco, que é a representação com achuras. A gente tem uma representação aqui da parte de forração, depois da parte de arbusto e aqui árvores. E esta é uma representação PB, preto e branco. Observem que as achuras diferenciam cada espécie, ou seja, apesar de ter uma certa semelhança, eu não posso ter uma representação de achura, né, que vai ser muito próxima. Eu preciso diferenciar, eu preciso observar o desenho e saber que essa é diferente dessa, apesar delas terem certa semelhança visual. Mas na representação do projeto elas precisam se diferenciar. Então aqui a gente já tem uma ideia. Aqui embaixo também, ó, em vista, como que é representado em vista. Mas esse projeto aqui está um pouco rebuscado. Vamos na outra página. Aqui a gente tem a parte colorida. Observem que a parte colorida, ela permite a visualização da forração e dos arbustos que estão embaixo. Então é isso que a gente precisa fazer quando for colorido. E a gente tem aqui uma representação em preto. Observem que a copa das árvores, ela é simplificada. Eu não posso fazer um desenho tão rebuscado aqui na copa da árvore, no desenho preto e branco, na representação preto e branco, porque se eu fizer um desenho rebuscado aqui, ele vai cobrir a representação que está embaixo. Então, graficamente, observe que ela tem um traçado aqui mais escuro, que é como se fosse uma sombra. Então, eu tenho a representação da árvore e abaixo da representação da árvore eu tenho toda a parte de textura, de arbusto, de forração. Então, aqui eu tenho texturas também aqui eu tenho a representação de piso também, mas eu tenho toda a representação da vegetação, sempre diferenciando uma da outra. Aqui novamente uma colorida, observem que a árvore que não atrapalha a representação, a gente está vendo embaixo, a gente tem então a representação de árvore, quando ela está encostada uma na outra, a gente pode representar dessa forma, né? Ela encostou, juntou ali, e o que está embaixo é visível. Tá vendo que tem uma listra aqui, ó, uma chura. Ela representa um tipo de vegetação. Essa do outro lado, outro tipo. Essa na vertical é outro tipo. Essa na horizontal, outro tipo. É uma forma de representar também. Aqui são árvores, aqui são arbustos e aqui embaixo forração. Aqui a gente tem uma representação colorida, precisaria ter um pouco mais de transparência para a gente conseguir enxergar o que está por baixo, mas provavelmente isso daqui é uma implantação, uma vista aérea, que às vezes a gente pode utilizar quando eu não preciso representar o que está por baixo. A sombra é legal. Olhem a representação de vista ou corte, né? Que é a elevação, a árvore toda bonita ali. Aqui no próximo slide, Gutenberg fez aqui uma representação a partir da imagem de referência do IP amarelo. Ele criou e aqui a gente tem a representação das forrações. Observem aqui a transparência permitindo
ver através da árvore. E é isso que a gente precisa fazer. Aqui uma representação do trabalho, né, em preto e colorido, a mesma coisa, só que um está colorido e o outro está preto. As árvores todas transparentes e elas podem ser um pouco mais trabalhadas. A gente pode até ter a sombra aqui também. Essa representação é um pouco mais escura, né, está um pouco mais apagada. A gente tem as árvores de forma simplificada. Nesse caso aqui, uma mesma espécie, só que vocês vão estar fazendo sempre com o mesmo tamanho. Não vai variar o tamanho da mesma espécie. Observe que a gente tem um desenho simbólico aqui para diferenciar cada espécie. E é isso que a gente precisa fazer. Não para por aí. Esse material foi só uma parte que o Gutenberg explicou em aula, mas ele tem diversos arquivos numa pasta do Pinterest que ele preparou para poder explicar tudo isso. Então, vocês podem localizar esses pastas e vocês podem localizar algum arquivo, alguma imagem que tenha a ver com aquilo que vocês querem fazer, com o estilo que vocês queiram mostrar. Então vamos lá que eu vou mostrar onde estão essas pastas para que vocês possam enriquecer mais o trabalho de vocês. A gente acessando a página do professor Gutenberg em br.pinterest.com/gut93, a gente vai ter acesso a várias pastas. E a gente vai acessar aqui as 5 e a gente vai na parte de cortes e elevações ou elevações, vegetação, representação em corte e ou elevação, e aqui vegetação, representação em planta baixa. Estas pastas aqui vão dar a noção que vocês precisam para representar o trabalho de vocês. Então é só a gente dar uma olhada, sempre considerando, né, a representação do projeto, mas lembrando aqui que a gente precisa mostrar a parte de arbusto e forração. Então a nossa árvore tem que ser transparente. Deve aparecer a parte de baixo. Aqui a gente tem uma representação mais à mão livre, né? A elevação, ela permite que a gente faça um desenho mais artístico. Aqui está um desenho muito mais simples, seria mais conceitual do que um projeto técnico. Uma representação de árvore ou arbusto, onde a gente busca essa simplicidade. Não é tão rebuscado. E na outra pasta, vegetação e representação em corte ou elevação, a gente vai ter também aqui. Isso daqui é bem interessante. Na representação de elevação, permite ser um pouco mais elaborado. Então observem as várias possibilidades que eu tenho de representação. Esse tipo de representação aqui é mais conceitual, não para o desenho técnico, tá? Isso daqui é legal que mostra um esquema inicial de leitura da vegetação e aí depois eu posso fazer o desenho a partir desse esquema de reconhecimento da forma. E depois eu represento. Olha a riqueza de detalhes. E este último em planta baixa, que realmente é uma parte importante. Observem a árvore sempre transparente, com menos elementos. Só que eu preciso diferenciar uma espécie da outra. Então, se eu tiver 10 árvores, eu tenho que ter 10 diferentes desenhos. Então agora a gente encerrou a parte de pesquisa que a gente tinha que fazer. Essa parte de conhecer, saber como que eu faço, como que eu desenho, como que eu represento. Agora a gente encerrou. No momento que vocês estiverem desenhando, vocês podem voltar a consultar e revisar tudo isso aí. Então, agora a gente vai para a parte que é mais importante, que é como desenhar, utilizando os recursos que a gente tem, tanto manual como digital, né? E isso a gente vai ver na próxima aula. Bons estudos!